Hoje eu tô com minha peste, com minha também. outra peste que eu falei. E ela também tá cravando. E a gente tá aqui no telefone, como vocês podem ver. Agora a gente vai fazer RP de mãe e filhas. Gente. Inclusive, já tá de manhã, eu fiz uma penteadeira aqui no meu quarto. E elas fizeram a delas. Vem mostrar pro pessoal a penteadeira de vocês. Vocês fizeram. Fez duas que a gente fez bagunça no banheiro. A gente fez duas porque a gente não é uma só. Tira isso aqui, tira isso aqui. Isso aqui, esse troço aqui que tá aqui. Ok. Tira! Tá feio, tá troncho. Isso aí tá troncho. Tá, eu vou me arrumar pra ir pra escola. Bota isso aqui reto, fica mais bonito. Pera, Vai, minha gente, não precisa de cortar